Olá, meu nome é Bruna Mello e hoje eu vou estar apresentando um projeto Monitor de Consumo Elétrico. A gente vai entender como funciona, o que é, suas funcionalidades a partir dos próximos tópicos. Bom, aqui na introdução a gente aborda o tema central e a visão geral do projeto. Na introdução diz o seguinte: o consumo consciente de energia elétrica é essencial tanto para economizar dinheiro quanto para proteger o meio ambiente. Ou seja, aqui aborda de maneira bem resumida a importância de se usar adequadamente a energia elétrica, né? Porque quando a gente usa a energia elétrica assim, de forma qualquer, a gente pode estar trazendo impactos ambientais negativos e também pode estar trazendo impactos para o nosso bolso, né? Porque as contas vêm muito altas, né, de luz, e aí é muito ruim pra gente pagar e fica muito difícil, né, pra gente conseguir lidar com essas contas bem altas. Em muitas residências, a energia consumida leva desperdícios e altos custos na conta de luz, como a gente acabou de dizer. Este projeto visa resolver esse problema ao criar um sistema que monitora o consumo elétrico doméstico em tempo real. Ou seja, a gente vai projetar um sistema de monitoramento do consumo elétrico, mais especificamente residencial, que ele vai monitorar como está sendo o consumo diário, está sendo o consumo semanal e mensal, vai proporcionar alguns relatórios para a gente ver e também terá algumas dicas que a gente falará já já. Bom, agora o próximo tópico, essa aqui é a visão geral da apresentação, e o próximo tópico que a gente vai abordar é o problema. Problema: abordar o desafio de monitorar e gerenciar o consumo de energia elétrica nas residências. Bom, nesse tópico problema, a gente aqui primeiro mostra o consumo médio nacional de energia elétrica, né? É aproximadamente 160 kWh por mês, de acordo com a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. É por mês, né, no Brasil, costuma ser esse padrão, né, 160 kWh. E eu resolvi pegar a região sul, que é uma das regiões que mais gastam energia em comparação com as outras regiões. No verão, esses dados são de 2023, foi gasto mais ou menos 273,1 kWh de energia, e no inverno foram gastos 261,3 kWh. Foi colocado, né, foi mostrado, digamos assim, que consumo elevado é considerado, né? Foi considerado que 500 kWh seria um consumo elevado de energia elétrica por mês, né? Como a gente pode ver aqui nessa parte, o consumo elevado de 500 kWh por mês indica o uso ineficiente de aparelho e falta de conhecimento sobre economia de energia. Então, nesse tópico aqui, problema, a gente aborda o consumo excessivo de energia elétrica, né, que resulta em contas altas e impactos ambientais, e também a falta de informações claras sobre o consumo de seus aparelhos dificulta a adoção de práticas eficientes. Ou seja, tem pessoas que falam assim: eu não vejo nem televisão o dia todo, eu nem uso meu fogão elétrico o dia todo, e mesmo assim a minha conta vem muito alta, eu não entendo por quê. A gente vai abordar sobre isso, porque são práticas que, tipo assim, tem gente que não sabe realmente as práticas eficientes pra gente não ter essas contas de luz muito altas, e acham que apenas fazer isso já ajuda, mas exatamente, no caso mais especificamente, não. Então a gente vai abordar tudo isso mais à frente.
Vamos agora para o próximo tópico, objetivos. Apresentar os objetivos gerais e específicos do projeto, como leitura de dados de consumo, cálculo de consumo total e geração de relatórios, né? Nesse próximo tópico, objetivos, a gente vai abordar o objetivo geral, que é desenvolver um sistema de monitoramento do consumo elétrico residencial que permita analisar o consumo de energia de diferentes aparelhos em tempo real, fornecendo dicas para a economia de energia. Ou seja, a gente vai criar um sistema de monitoramento que ele vai, além de recolher os dados de vários aparelhos, né, vai recolher a potência, que é a potência do aparelho, o tempo de uso do aparelho, e vai gerar o relatório desses aparelhos, né, desse consumo diário, mensal e consumo diário, semanal e mensal. E também vai fornecer dicas, ok? Objetivos específicos. Permitir a entrada de dados de consumo de vários aparelhos elétricos, ou seja, como a gente acabou de dizer, vai poder recolher dados de vários aparelhos, né, elétricos. Calcular o consumo total de energia em tempo real, como a gente também acabou de dizer. Gerar relatórios detalhados de consumo diário, semanal e mensal. Oferecer dicas de economia de energia com base nos dados de consumo registrados e proporcionar uma interface amigável para a visualização e análise dos dados. Ou seja, quando a gente der aquele F5, ele vai mostrar de forma bem prática, detalhada e simples tudo que a gente acabou de falar, né? Os relatórios, as dicas, bem prática para poder o usuário conseguir compreender e entender tudo certinho. Bom, vamos falar agora sobre a metodologia, descrever a utilização do Python, né, e a abordagem matemática para calcular o consumo de energia. Bom, nesse tópico aqui a gente vai falar sobre como a gente formulou nosso programa para ele funcionar de maneira adequada e efetiva. A gente utilizou a tecnologia Python, né? Como aqui diz, que o uso da linguagem Python é bem simples e eficiente. É bem mais prática, bem simples, bem fácil de se utilizar. E dentro do Python a gente vai utilizar a estrutura de dados, que são listas. Eu especificamente escolhi listas de dicionários e funções também dentro do Python, que são, no caso geral, serão apenas isso que iremos utilizar para fazer nosso sistema. Agora eu vou falar sobre descrição matemática, né? A gente não importou módulo matemático nenhum, a gente não teve importe de nada. Apenas utilizamos o cálculo básico mesmo de potência elétrica, que é aquela fórmula. A potência em watts vezes o tempo de uso em hora dividido por 1000. Que aí vai ser o consumo de energia elétrica aqui, quando a gente divide por 1000 em kWh, por exemplo. Potência de um ventilador, vamos supor, 60 watts vezes o tempo de uso dele. Eu uso o meu ventilador por 8 horas, dividido por 1000, que eu vou estar convertendo para kWh, que é o gasto de energia ou o consumo de energia, né? Aqui embaixo tem a legenda, né, de potência, tempo de uso e divisão por 1000, explicando certinho a respeito, como eu acabei de dizer tudo. E de certa forma, isso. Também aqui diz como o Python foi utilizado. A gente utilizou o Python em entrada de dados, que a gente vai recolher o nome, a potência e o tempo de uso dos aparelhos elétricos. Cálculos de consumo, a gente vai utilizar esses cálculos para a gente recolher, no caso é isso mesmo, recolher as informações do consumo diário, semanal e mensal. E relatórios e dicas, que quando a gente calcular o uso diário, semanal e mensal, ele vai fornecer dicas, no caso gerar relatórios, né? E fornecer dicas também, dependendo do quanto foi utilizado, se eu estou utilizando muita energia ou se eu estou utilizando energia naquela
margem mesmo, né? Enfim, a gente vai ver mais na frente como vai funcionar. Agora vamos para o próximo tópico, produto. Nesse tópico a gente vai detalhar as funcionalidades do sistema, como leitura de dados, cálculos de consumo e geração de dicas de economia. Bom, nessa parte aqui, a gente vai falar sobre as funcionalidades do nosso sistema. A primeira funcionalidade é o seguinte: nosso sistema vai poder ler dados de consumo de diversos aparelhos elétricos, vai poder, no caso, recolher o nome do aparelho, a potência e o uso diário em horas, né? A segunda funcionalidade será calcular o consumo total em tempo real, ou seja, vai pegar aquelas informações, o nome, a potência, o watts e o uso diário, e vai fazer o cálculo de todos esses aparelhos, ok? A terceira funcionalidade vai gerar relatórios de consumo. Ele vai calcular o consumo total e vai gerar relatórios desse consumo diário, semanal, mensal, como a gente acabou de dizer, né, um pouco antes. E a quarta funcionalidade será fornecer dicas de energia, né? Nosso sistema ele vai fornecer dicas, por mais, como eu acabei de dizer, se eu estiver utilizando na medida a minha energia, ele vai fornecer dicas mesmo assim. Se tiver com uso acima do limite, ele fornecerá dicas. Se tiver com uso muito acima, ele fornecerá dicas também. A gente vai ver e vai ser bem legal a gente entender na prática. E agora, o próximo tópico é imagens e conclusão. Nesse tópico, a gente vai exibir imagens do sistema em ação e concluir com um resumo os benefícios do projeto, ok? Bom, agora a gente vai visualizar nosso projeto, né, no nosso programa Python. Vamos lá? Bom, meu programa não tá... no caso do nosso sistema, ele foi formulado bem simples para não ter muitas informações, bem simples e completo, digamos assim. Aqui a gente pode ver que temos 1, 2, 3, 4, 5 funções, só que eu separei dessa forma aqui. As 4 primeiras funções que estamos vendo aí, calcular consumo diário, calcular consumo semanal, calcular consumo mensal, fornecer dicas de economia, é um exemplo para mostrar pra gente que a gente, obviamente, estuda isso. Então, esse é um exemplo para nós. E a última função, dfmain, é para o usuário digitar, que vai ser bem completo para o usuário digitar os aparelhos, enfim, e mostrar tudo o que tem que ser mostrado. Bom, aqui a gente começa com uma lista de dicionários. Eu acho bem mais prático e bem mais tranquilo criar uma lista de dicionários, porque se eu criar um dicionário com lista, é muito mais complicado. Uma lista de dicionários é muito mais prático a gente adicionar, ou a gente querer ver algum item dessa lista, né? Então eu optei por fazer uma lista de dicionários. A gente começa com essa lista aparelhos, recebe esses dicionários aqui. E esses dicionários têm 3 pares chave-valor: nome, potência e uso diário. Aqui tem os produtos, né? Enfim, seus valores, no caso, tem as chaves, os valores. Vamos para a função agora, calcular consumo diário. Aqui eu coloquei um comentário: calcula o consumo diário total de uma lista de aparelhos. Eu começo com a variável total, recebe 0, para salvar essa variável. Aqui eu entro com a mistura de repetição for. Para aparelhos, for aparelhos em aparelhos. Então, consumo diário, recebe aparelho, a chave potência, né? Vezes aparelho, chave, uso diário dividido por 1000. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ele vai lá na lista, vai pegar o primeiro item da lista,
ele vai multiplicar o valor da potência do primeiro item, né, que aqui é a geladeira, no caso, vezes o valor do uso diário do primeiro item da lista, que é 24. Aí ia ser 150 vezes 24 dividido por 1000, que aqui eu coloquei outro comentário, convertendo o watt para quilowatt por hora. E vai ser assim até acabar os itens da lista. Então, ele vai pegar o valor, multiplicar, dividir por 1000. Aí, volta na lista de novo, tem o segundo item, vai pegar o valor, potência, o valor, uso diário, multiplica, divide por 1000, volta na lista. Aí, vamos lá para outro item da lista. Potência 2000, né, que é o valor. Uso diário, o valor dessa chave 8, multiplica, divide por 1000, volta na lista. Último item da lista, lâmpada, multiplica o valor 60 vezes o uso diário 5, divide por 1000, volta na lista. Não tem mais nada, nenhum item, continua o código. Total, eu gosto de falar assim, total recebe total mais consumo diário. Aqui eu coloquei um comentário, né, porque ele começa do zero para somar todos os itens, né? 0 mais o resultado do primeiro item da lista, né? Só um comentáriozinho pra gente entender. Lembrando que os itens da lista começam a partir do zero, né? Mas isso não leva muito em casa aqui. A gente só tá explicando como funciona o código. Vai pegar o primeiro item da lista, o resultado, né? Após passar por essa conta aqui, 0 mais o resultado após passar por essa conta, mais o valor dessa conta no caso, o valor desse primeiro resultado após passar por essa conta, mais o item de baixo e assim sucessivamente, que vai ser um valor acumulativo. Return total, ok? Vamos agora calcular o consumo semanal da lista aparelhos. Coloquei um comentário aqui, calculo o consumo semanal total de uma lista de aparelhos. Return calcular consumo diário aparelhos vezes 7. Ou seja, vai pegar o resultado dessa primeira função, né? E vai multiplicar por 7, né? Resultado vai estar aqui no return total, enfim. Agora a próxima função, calcular consumo mensal aparelhos. Return calcular consumo diário aparelhos vezes 30. Porque a gente vai estar calculando o consumo mensal. Vai pegar o resultado dessa primeira função aqui, calcular o consumo diário, vezes 30. Agora a gente vai para fornecer dicas, economia, total consumo. Aqui a gente coloca o valor, assim, digitalizado mesmo. E o ideal, né, pra gente entender, para fornecer dicas, é colocar o valor mensal. Total consumo aqui a gente vai colocar. Vou mostrar daqui a pouco como é que vai ficar o programa rodando. Aqui eu começo, dicas, recebe uma lista vazia. E aqui eu coloquei umas condições if. Se total consumo maior que 500, então dicas.append reduza o tempo de uso de aparelhos de alta potência. Ou seja, se for maior que 500, vai adicionar essa dica à lista, ok? Se total consumo maior que 1000, dicas.append considere substituir aparelhos antigos por modelo mais eficiente. Se total consumo maior que 1500, dicas.append verifique se há vazamento de energia ou aparelhos funcionando sem necessidade. Se total consumo menor ou igual a 500, dicas.append seu consumo está dentro de um nível eficiente. Eu coloquei essas condições if aqui porque se cada condição for verdadeira, eu quero que vai adicionando na lista. Por exemplo, se aqui der 1.200, no total consumo 1.200, vai adicionar essa primeira dica e essa segunda dica, né? A terceira dica não vai adicionar porque o if não é verdadeiro, né? Só se fosse 1.500 para cima. De certa forma é isso. Se for 1.600, vai adicionar essas 3 primeiras dicas. E se for 250, vai adicionar a última dica apenas nessa lista, tá? Nessa lista de dicas. Return dicas. Agora a gente vai falar sobre a função main, que é para o usuário digitar. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Pra gente conseguir... Ai, meu Deus.
Isso, tá bom. Pra gente conseguir visualizar melhor. Eu comecei fazendo essa função pro usuário, né? Defman. Aí eu coloquei aparelho e recebe uma lista vazia. Continuar recebe true. Eu coloquei esse valor booleano pra gente usar a estrutura de repetição while, não for não, while. Vai ser uma variável de controle que eu coloquei esse comentário, porque enquanto o while for true, o loop vai continuar rodando. O loop vai continuar acontecendo. Nome recebe input, digite o nome do aparelho ou seguir para analisarmos o consumo. Se nome.lower for igual a seguir, continuar recebe false. Ou seja, o loop vai parar e eu coloquei aqui continue para ele ir para a próxima iteração, ok? Potência, a próxima iteração vai ser aqui, ó, essa parte aqui, ó, ok? O restante do código permanece o mesmo, vai ser para cá. Vamos continuar vendo aqui o nosso código. Potência recebe float, que é número flutuante, que obviamente vai ser dessa forma. Input, digite a potência de mais, que é de concatenação, str nome. Aqui não tinha nem o porquê de eu tá convertendo uma string, porque nome, né, lá em cima, como a gente pode ver, já é uma string, mas para evitar qualquer coisa, enfim, eu coloquei para string, né? Sei lá, a pessoa pode colocar geladeira 4.0, vamos supor. E aí, para não dar problema, né, eu coloquei para string. Mas, que é de concatenação em watts. Uso diário recebe float, input, digite o tempo de uso diário de. Aí, concatenação, né, mais str, nome, mais em horas. Aqui embaixo eu no caso, adiciono essa lista. No caso, adiciono um dicionário a essa lista, né? Aparelhos.append é um dicionário, vocês estão vendo? Tem aqui a chave. Nome, potência e uso diário, a chave e os valores. Ok? Nome, potência e uso diário. O que o usuário colocar, ela vem pra cá. Restante do código permanece o mesmo. Deixa eu tirar aqui, afastar um pouquinho. Restante do código permanece o mesmo. Aqui eu vou estar chamando as funções novamente. Calcular consumo diário, calcular consumo mensal, calcular consumo semanal e mensal. Vou estar chamando essas funções. Eles vão estar fazendo os cálculos dentro dessa lista aparelhos daqui do usuário e vão estar salvando os resultados dentro dessas variáveis aqui. Total diário, total semanal, total mensal. Print, consumo diário total. Agora sim, mais str, né, que eu estou convertendo o número para string. Total diário, mais quilowatts por hora. Print, consumo semanal total, mais str total semanal, mais quilowatts por hora, né? Esse mais, no caso, é concatenação. Print, consumo mensal, mais str total mensal, mais quilowatts por hora, ok? Agora eu vou falar sobre as dicas, né, para fornecer dicas de economia. E eu comecei com uma variável, dicas, recebe, fornecer dicas de economia, eu vou estar chamando a função fornecer dicas de economia novamente, só que o valor é diferente, vai ser total mensal dessa parte aqui do usuário, né? Total mensal. Se dicas, então, print dicas de economia de energia. Ou seja, essa condição aqui vai sempre ser verdadeira, porque dicas sempre vai ter um valor. Então, se dicas, então print dicas de economia de energia. Aqui eu coloquei uma estrutura de repetição for novamente, porque
For dica em dicas. Print um hífen mais dica. Ou seja, se aqui o total mensal for 1.600, como eu disse, né? Ele vai reproduzir aquelas dicas lá em cima, ó. No print, reduz o tempo de uso de aparelhos de alta potência, considere substituir aparelhos antigos por modelos mais eficientes e verifique se há vazamento de energia ou aparelhos funcionando sem necessidade, né? Vai fornecer essas dicas aqui nesse print, ok? A gente vai ver agora o código rodando. Bom, isso aqui é o código exemplo, né, que eu mostrei pra vocês, né? Essa lista de dicionários aqui: geladeira, TV, ar condicionado e lâmpada. Aqui os resultados fornecidos. Calcular consumo diário aparelhos, deu esse cálculo aqui diário. Cálculo semanal, cálculo mensal e as dicas de economia, né? Reduza o tempo de uso de aparelhos de alta potência. Vamos ver aqui o próximo. Esse aqui é para o usuário, ok? Tem até a unidade certinha, né, em quilowatt por hora. Ficou bem legal. Aqui, ficou assim para o usuário. Digite o nome do aparelho ou seguir para analisarmos o consumo. Eu coloquei máquina de lavar. Digite a potência de máquina de lavar em watts, né? 1000. E digite o tempo de uso diário de máquina de lavar em horas. Botei 4 horas. Aí, repete de novo. Digite o nome do aparelho ou seguir para analisarmos o consumo. Eu coloquei seguir. Analisou o consumo diário, semanal, mensal desse aparelho aqui. E ainda teve dicas de economia, né? Seu consumo está dentro de um nível eficiente. Aí eu coloquei aqui, eu chamei de novo a função main. E aí teve de novo essas perguntas. Coloquei outro exemplo: ar-condicionado 2.000 watts, 8 horas por dia. 8 horas, né? Fogão elétrico, 3.000 watts, 24 horas. Que ele fica sempre ligado na tomada, né? Digamos assim. No caso, nessa percepção. E aí, seguir. Aí deu aqui os relatórios, consumo diário, semanal e mensal. E dicas de economia de energia, né? Aí deu essas 3 dicas aqui. Reduz o tempo de uso de aparelhos de alta potência. Considere substituir aparelhos antigos por modelos mais eficientes. E verifique se há vazamento de energia ou aparelhos funcionando sem necessidade, né? Vamos pro próximo slide. Bom, aqui tem agora a conclusão, né? Desculpa. A gente vai agora para a conclusão. Em resumo, o problema abordado foi o uso excessivo de energia em residências. E os benefícios do projeto foram a identificação e controle do consumo de aparelhos, economia de energia e redução de custos, a contribuição para a preservação ambiental e decisões informadas e práticas eficientes pelos usuários. E esse foi o meu sistema para vocês. Obrigada.